Imagine que você está vivendo o romance perfeito. O tipo de relação que todo mundo inveja. Até que uma única palavra de 5 letras se transforma em uma contagem regressiva para a destruição de tudo que você construiu. Eu tenho 19 anos, e meu namorado, o Léo, tem 18. Ele é o cara mais doce do mundo. Mas ele quer algo que eu jurei nunca dar a ninguém. Eu disse a ele que, se ele queria tanto, que carregasse ele mesmo ou encontrasse outra mulher. O que eu não sabia era que essa frase, dita num tom de brincadeira ácida, abriria uma caixa de Pandora que revelaria um segredo sombrio que ele estava guardando sobre a nossa própria relação. Existe um detalhe sobre a nossa última noite juntos que eu escondi de todo mundo, inclusive da minha família. E é esse detalhe que define se eu sou a vilã ou a sobrevivente dessa história. Mas vou chegar lá. Tudo começou com a sensação de estar sendo lentamente asfixiada por um travesseiro de cetim. Sabe quando alguém te ama tanto que começa a moldar você como se fosse argila? O Léo é assim. Ele adora crianças. Ele brilha quando vê um bebê. Eu vejo um parasita alienígena. E não me entenda mal, eu não sou um monstro. Eu amo meus sobrinhos, mas em doses homeopáticas. 2 horas com eles e eu sinto que meus neurônios estão fritando. Eu valorizo meu silêncio, minha liberdade, e acima de tudo meu corpo. Eu cresci vendo minha mãe ir embora, e meu pai se afogar em garrafas de vodka. Eu sei o que acontece quando uma criança é criada por alguém que não a queria ali. Eu me recuso a ser esse tipo de mãe. Eu prefiro ser a egoísta de 19 anos do que a mulher amargurada de 30 que odeia a própria vida. Mas o desafio aqui não era apenas a minha vontade contra a dele. Era a psicologia da persistência. O Léo não aceitava o não. Ele tratava minha recusa como um ainda não. Toda vez que saíamos, o roteiro era o mesmo. Ele parava em frente a vitrines de roupas de bebê e suspirava. Ele falava sobre nomes. Ele criava cenários onde eu seria a mãe fantasma, apenas fornecendo o útero e depois voltando para minha vida enquanto ele cuidava de tudo. Que tipo de proposta indecente é essa? Ele estava me pedindo para dar à luz a um trauma vivo. A tensão começou a escalar de forma insuportável na semana passada. Estávamos na minha casa, o único lugar onde eu achava que tinha controle. O assunto surgiu de novo, mas dessa vez havia uma urgência no olhar dele. Ele não estava mais apenas sonhando. Ele estava cobrando. Ele disse que sentia que eu não queria ter filhos com ele. Que se fosse outro homem, eu aceitaria. Foi um golpe baixo. Um gatilho emocional para me fazer sentir culpada. Foi aí que eu explodi. Léo, se você quer tanto, faça você mesmo ou ache outra garota. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Ele se retirou para o banheiro e demorou uma eternidade. Quando voltou, ele não estava bravo. Ele estava calmo demais. E foi essa calma que me deu calafrios. Ele começou a agir como se estivéssemos em uma competição silenciosa para ver quem cederia primeiro. No dia seguinte, minha família entrou no jogo. Recebi ligações da minha tia e do meu pai dizendo que eu era cruel e imatura. O Léo tinha falado com eles. Ele estava cercando meu território, colocando as pessoas que eu amo contra mim para me forçar a uma rendição. A injustiça da situação queimava na minha garganta. Porque o desejo dele de ser pai era considerado nobre, e o meu desejo de ser livre era considerado uma falha de caráter. Eu me sentia em um tribunal onde o juiz, o júri e o carrasco eram a mesma pessoa, o homem que eu amava. A pressão psicológica era constante. Ele começou a deixar, acidentalmente, abertas abas no computador sobre como a fertilidade feminina cai com o tempo, ou vídeos de partos emocionantes. Era um bombardeio de dopamina e culpa, tentando me convencer de que a recompensa de um filho superaria qualquer sacrifício. Mas a escala da tensão atingiu o ponto de ruptura ontem à noite. O Léo apareceu na minha porta com um jantar especial e um brilho obsessivo nos olhos. Ele disse que tinha uma solução definitiva para o nosso problema, algo que mudaria tudo e que eu não teria como recusar. Ele colocou o vinho na mesa e me olhou fixamente. Eu fiz algo, Taylor, ele sussurrou. Eu fiz algo para garantir que a gente nunca se separe. Meu coração disparou. O tempo parecia ter parado. Eu olhei para o vinho, depois para o rosto dele, que parecia uma máscara de uma doçura aterrorizante. O que ele fez? A urgência de saber a resposta me paralisou. Ele tinha cruzado uma linha que não tinha volta. Eu percebi que não estava mais em um relacionamento.
Eu estava em uma armadilha que ele vinha montando há meses, usando cada insegurança minha como peça. Ele achava que tinha vencido o jogo da atenção, que tinha me encurralado contra a parede da obrigação feminina. Mas ele esqueceu de um detalhe. Eu fui criada pelo abandono. E ninguém sabe fugir melhor do que quem aprendeu a correr antes mesmo de aprender a amar. O que ele colocou naquela mesa não foi apenas um jantar romântico. Foi um checkmate psicológico. Quando o Léo disse que tinha garantido o nosso futuro, eu senti um frio na espinha que nenhuma lareira conseguiria aquecer. Ele tirou do bolso um pequeno frasco de vitaminas que eu tomava todas as manhãs. Eu andei pesquisando. Ele disse com uma calma que beirava a psicopatia. E vi que alguns suplementos podem interferir na eficácia da sua pílula anticoncepcional. Então eu troquei os seus comprimidos há 2 meses por esses aqui naturais. Se for para acontecer, Taylor, vai ser o destino agindo, não a sua teimosia. O mundo parou. O som do meu próprio coração batendo nos ouvidos era como uma contagem regressiva para uma explosão. Aquilo não era amor, era uma emboscada. Ele não queria uma família, ele queria um troféu de posse. Ele jogou com a minha autonomia, com o meu corpo e com a minha sanidade para ganhar uma competição que só existia na cabeça dele. A injustiça de ser traída pela pessoa que dormia ao meu lado todo esse tempo transformou meu medo em uma fúria gélida. Ele achou que eu ia chorar, que ia me render ao destino. Mas ele esqueceu que eu fui criada no caos. Eu não gritei. Eu me levantei, peguei o vinho e despejei lentamente sobre o prato de massa que ele tinha preparado com tanto carinho. Olhei nos olhos dele, que agora mostravam o primeiro sinal de dúvida. Você acha que me prendeu, Léo? Você acha que hackear o meu corpo é o jeito de me manter por perto? A urgência da situação exigia uma resposta drástica. Eu peguei meu celular e, na frente dele, liguei para o meu pai. O mesmo pai alcoólatra que ele tinha manipulado para ficar contra mim. Pai, eu disse, com a voz firme como aço, o Léo acabou de confessar que está me sabotando medicamente para me forçar a uma gravidez. Se você quer mesmo que eu não seja como a minha mãe, é melhor você vir me buscar agora, ou a próxima ligação vai ser para a polícia. O silêncio do outro lado da linha foi a primeira recompensa da noite. Meu pai podia ser negligente, mas a palavra sabotagem atingiu um nervo que o álcool ainda não tinha destruído. O jogo do Léo tinha acabado de virar. A escala da tensão no quarto era elétrica. O Léo tentou se aproximar, pedindo desculpas, dizendo que era por nós, que ele estava desesperado. Mas a surpresa constante é que eu já tinha um plano B. Meses atrás, quando ele começou a ser insistente demais, eu comecei a tomar uma injeção anticoncepcional trimestral em segredo, justamente porque eu não confiava plenamente na minha rotina de pílulas sob a pressão dele. Eu estava protegido o tempo todo. A pílula que ele trocou era só um teatro de segurança que eu mantinha para ele achar que tinha o controle. Quando eu revelei isso, a máscara de doçura dele caiu completamente. A frustração de ter perdido o controle sobre mim o transformou em alguém que eu não reconhecia. Mas o clímax real não foi a briga. Foi quando meu pai chegou e, pela primeira vez na vida, agiu como um protetor. Ele viu o frasco na mesa, viu o estado do Léo e percebeu que a menina imatura da família era a única que estava agindo com sanidade ali. Hoje, eu olho para trás e vejo que aquela piada que eu fiz, de que ele deveria carregar o filho ele mesmo, foi a melhor coisa que eu já disse. Ela serviu como um teste de estresse que revelou a rachadura no caráter dele antes que fosse tarde demais. Eu terminei tudo naquela noite. Saí de casa apenas com o que cabia na mochila, deixando para trás um homem que amava uma ideia, mas odiava a minha liberdade. A reflexão que fica é dura, mas necessária. A sociedade vai tentar te convencer de que seus limites são egoísmo. Vão te dizer que o amor exige sacrifícios que anulam quem você é. Mas a verdade é que o maior ato de altruísmo que você pode ter é ser honesta consigo mesma. Eu não sou uma vilã por não querer ser mãe. Eu sou uma heroína por me recusar a criar uma criança em um ambiente de mentiras e manipulação. Muitas pessoas me perguntam se eu me sinto sozinha agora. A resposta? Nunca me senti tão acompanhada. Pela minha própria consciência. Eu hackeei o sistema deles, sobrevivi à pressão e no final, a única vida que eu tive que salvar foi a minha. E quer saber? Valeu cada segundo de luta. Porque no final das contas, o seu não é a ferramenta mais poderosa que você possui. Não deixe ninguém, nem mesmo quem você ama, tentar transformá-lo em um talvez.